deixar uma palavra em Lucas capítulo 22, versículo de número 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Jesus estava vivendo sua última semana em Jerusalém. E à medida que Jesus se aproximava da cruz, diferentes reações poderiam ser vistas. As autoridades religiosas querendo matá-lo, enquanto o povo simpatizava com Jesus. Judas trilhando o seu caminho para a traição e Pedro sendo advertido sobre a sua arrogante autoconfiança em não negá-lo. Enquanto Jesus estava à sombra da cruz, no seu mais profundo gesto de auto-sacrifício e humilhação, os discípulos apenas estavam discutindo quem dentre eles parecia ser o maior. Jesus sabia que nessa mesma noite seria preso, cuspido, acusado e condenado pelo Sinédrio por blasfemiar contra Deus e conspiração contra César. Jesus sabia que após o pastor ser ferido, as suas ovelhas seriam dispersas. Jesus, por certo, já havia anunciado aos discípulos o seu sofrimento, porque o cálice doce da nova aliança bebido em comunhão teve uma pitada de traição e um gosto amargo para Jesus de sofrimento. Em palavras, Jesus disse aos discípulos que naquele momento eles estariam entrando numa situação inteiramente diferente do que eles já haviam vivido no passado. Porque se Jesus fosse preso, um dia também prenderiam eles. E era portanto que os discípulos estivessem se preparando, mas eles nada atentaram às palavras de Jesus quanto ao sentido dessa preparação. Jesus não apenas orou no Getsemane, mas também ordenou que os discípulos orassem. E Jesus aos discípulos o apontou a vigilância e a oração como um modo de escapar da tentação. Só que o lugar que Jesus buscou para uma preparação a esse enfrentamento do propósito, a cruz, e que direciona os discípulos para que orassem mediante as tentações, Jesus não buscou apenas na hora da sua agonia mediante o cumprimento do propósito. No Getsemane, Jesus literalmente agonizou em oração até o seu suor se tornar como gotas de sangue. Porque quem não tem o costume de ir ao Getsemane para agonizar na presença de Deus mediante o cálice que tem de tomar, tem que se acostumar com o gosto amargo de não ter se preparado no jardim e negar a Jesus como Pedro, que nas barreiras que logo à frente enfrentou. Porque a oração foi um instrumento que Jacó utilizou quando estava receoso de seu irmão Esaú. A oração foi a prescrição que Jó empregou quando as propriedades e filhos lhes foram repentinamente tirados. A oração foi o recurso que Ezequias usou quando chegou-lhe às mãos a carta ameaçadora da parte de Senaqueribe. A oração foi a receita que o Filho de Deus não se envergonhou de utilizar nos dias de sua carne, porque na hora da sua misteriosa agonia, Jesus orou, porque o reflexo de quem se prepara no jardim diante de Deus é não ver a cruz como problema, mas sim enfrentá-la, porque a solução para chegar até a cruz é passando pelo Getsemane. Porque quem passa pelo jardim ora vai enfrentar os problemas diários. Quem passa pelo jardim ora vai enfrentar as intempéries da vida. Porque sem Getsemane não há como vencer as lutas e cumprir o propósito. Fique com essa palavra.